Olá, boa noite. O Nordeste News está no ar, trazendo até você as principais notícias da nossa região. Acompanhe os nossos destaques. Gerente de restaurante é assassinado a tiros ao chegar em casa em Fortaleza. Adolescente com tatuagem de símbolo associado ao nazismo agride mulher trans e filmação em Alagoas. Justiça proíbe busca-pés e espadas em festa dos fogueteiros de Estância. O Ministério Público cobra regras mais rígidas para proteger os parrachos de Perobas e Rio do Fogo aqui no Rio Grande do Norte. O Nordeste News está no ar. Um gerente de restaurante foi morto a tiros ao chegar em casa no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite de quarta-feira e foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima foi perseguida por um homem em uma motocicleta que invadiu o imóvel e efetuou vários disparos. A Polícia Civil investiga o caso. O gerente Américo Rubens Rodrigues da Silva, de 39 anos, foi assassinado ao chegar em casa no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele estaciona a caminhonete em frente à residência e entra no imóvel. Antes de fechar o portão, é surpreendido por um motociclista que já chega atirando. Segundo as informações, o suspeito, usando capacete, fez os primeiros disparos ainda do lado de fora. Em seguida, desceu da motocicleta, invadiu a casa da vítima e efetuou novos disparos. Depois, fugiu do local. Américo morreu ainda na residência. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que busca esclarecer a motivação do crime e identificar o autor. O gerente trabalhava em um restaurante em Mancharaguape. Em nota de pesar, o estabelecimento informou que permanecerá fechado até o dia 12 de julho, em respeito ao período de luto. Uma festa que seria realizada nos próximos dias também foi cancelada. O sepultamento de Américo está previsto para esta sexta-feira, em Fortaleza. Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro que desceu desgovernado em uma rua da cidade de Raposa, na região metropolitana de São Luís. O veículo teria sido deixado ligado e sem o freio de mão corretamente acionado. Uma criança estava no banco do passageiro no momento do acidente. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, na estrada de Raposa, no bairro Alto do Farol, na região de Mangue Seco. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que o motorista estaciona o carro em frente a uma padaria e desce do veículo. Logo depois, o automóvel começa a se movimentar sozinho. Ao perceber a situação, o condutor ainda tenta correr para alcançar o carro, mas não consegue impedir que ele desça a via. Segundo testemunhas, o carro estava ligado e com o freio de mão acionado de forma inadequada. Uma criança permanecia no banco do passageiro enquanto o carro seguia desgovernado. No percurso, o automóvel atingiu uma mulher que aguardava em uma parada de ônibus. A vítima foi arremessada a cerca de 10 metros e sofreu ferimentos graves. Ela recebeu os primeiros socorros de moradores e de uma equipe do SAMU, mas morreu a caminho do hospital, infelizmente. Depois do acidente, o motorista retirou a criança do veículo e deixou o local antes da chegada das autoridades. Até o momento, a Polícia Civil do Maranhão não divulgou informações sobre a investigação do caso. E mais um acidente com desfecho trágico chamou a atenção de quem passava pela BR-226 em Natal, no Rio Grande do Norte. Um pastor de 65 anos perdeu a vida após ser atingido por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a rodovia. A vítima, identificada inicialmente como Geraldo, sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas, isolaram a área e controlaram o trânsito para garantir a segurança dos motoristas e o trabalho das equipes de atendimento. A Polícia Civil também esteve no local e iniciou os primeiros levantamentos para apurar como o acidente aconteceu. Peritos do Instituto Técnico Científico de Perícia realizaram os procedimentos necessários e fizeram a remoção do corpo. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e analisar todos os elementos disponíveis para esclarecer a dinâmica do acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista envolvido na ocorrência. Veja depois do intervalo. Adolescente com tatuagem de símbolo associado ao nazismo agride uma mulher trans e filma a ação em Alagoas.
A gente volta daqui a pouquinho com esta e outras notícias aqui com vocês. Estamos de volta trazendo até você as principais notícias do Nordeste. Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Alagoas, suspeito de agredir uma mulher trans em praça de São Miguel dos Campos. O jovem, que tem uma tatuagem de suástica no corpo, também é investigado por possível ligação com grupos que fazem apologia ao nazismo. A agressão aconteceu em uma praça de São Miguel dos Campos e foi registrada em vídeo. As imagens mostram o adolescente desferindo socos e chutes contra a vítima, uma mulher trans de 43 anos, enquanto outro rapaz grava toda a ação. Segundo a Polícia Civil, o segundo jovem prestou depoimento e afirmou que não sabia que o colega cometeria a agressão. Durante a investigação, os policiais identificaram indícios de que o adolescente participava de grupos que fazem apologia ao nazismo e divulgam conteúdos relacionados ao tema nas redes sociais. O celular dele foi apreendido e passará por perícia. O delegado responsável pelo caso informou que o suspeito já possui registros anteriores por atos de violência. O adolescente foi apreendido em flagrante e responderá por ato infracional equivalente aos crimes de lesão corporal e discriminação. A polícia também apura uma possível ligação dele com grupos que promovem a supremacia branca. Em depoimento, a vítima afirmou acreditar que foi atacada por causa da identidade de gênero. Ela sofreu lesões nos braços e nos joelhos e relatou que o suspeito já teria perseguido outras pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. A Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos de São Miguel dos Campos repudiou o caso e defendeu a responsabilização dos envolvidos, conforme prevê a lei. O governo da Paraíba ampliou o programa Paraíba que Acolhe para incluir crianças, adolescentes e jovens que perderam a mãe ou a responsável legal em casos de feminicídio. Antes, o programa atendia apenas órfãos da Covid-19. A nova lei mantém um auxílio mensal de R$ 534, pagos aos beneficiários que atendem aos critérios da legislação até que completem a maioridade civil ou nas situações previstas em lei. Além da ampliação do público atendido, a medida determina que os municípios façam busca ativa para identificar casos de orfandade por Covid-19 e feminicídio que ainda não tenham sido registrados pelos sistemas de saúde ou assistência social. Depois de 4 dias desaparecido em uma área de mata no sul da Bahia, um servidor penal foi encontrado com vida. Para sobreviver, ele contou que bebeu água de uma poça de lama e se alimentou de cacau até conseguir chegar a uma fazenda e pedir ajuda. O adestrador e servidor penal Roberto Dantas Conceição, de 60 anos, desapareceu após sair da casa da família, em Itabuna, no último domingo. Ele contou que se perdeu enquanto procurava água em uma propriedade rural. Sem conseguir encontrar o caminho de volta, caminhou por vários dias até decidir beber água de uma poça de lama, depois de observar um pássaro se banhando no local. Para matar a fome, Roberto também se alimentou de frutos de cacau encontrados pelo caminho. Durante o período em que ficou perdido, ele relatou momentos de medo ao ouvir latidos de cães na mata e temer um possível ataque. Somente na quinta-feira, o servidor conseguiu chegar às margens da BR-101, onde avistou uma fazenda do outro lado da rodovia. Funcionários da propriedade prestaram os primeiros socorros e acionaram a polícia e os familiares. Apesar de estar desorientado, Roberto não apresentava ferimentos aparentes. Ele foi levado para uma unidade de saúde de Buerarema, onde recebeu o atendimento médico. O reencontro foi comemorado pela vítima, que acompanhava as buscas desde o desaparecimento. A Justiça de Sergipe proibiu a queima de fogos dos tipos busca-pé e espada no bairro de Areia, em Estância, durante a festa dos fogueteiros que acontece neste sábado e domingo. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Sergipe, que apontou riscos à segurança, à saúde pública e ao patrimônio. A Prefeitura também está impedida de autorizar a prática nas áreas afetadas e deve orientar comerciantes sobre a proibição de venda de bebidas em garrafas de vidro. O descumprimento da decisão pode gerar multa diária de R$ 10 mil. Segundo o MPE, a medida foi motivada por denúncias de moradores sobre danos a imóveis
risco de incêndios e ameaça à população, mas ainda cabe recurso. A seguir, uma bezerra perdida fica presa em tubulação à beira de um precipício. Os bombeiros fazem resgate em uma operação arriscada. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Nordeste News com uma história bem curiosa. Uma bezerra foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar presa na tubulação de uma galeria de águas pluviais na zona rural de Paudalho, em Pernambuco. O animal foi encontrado após uma operação que mobilizou equipes e o uso de uma retroescavadeira. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, na zona rural de Paudalho, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, a bezerra desapareceu e caiu em uma caixa de acesso da galeria de águas pluviais, sendo levada pela tubulação por cerca de 500 metros. Imagens gravadas no local mostram o animal preso dentro do encanamento e mugindo enquanto aguardava o resgate. Para retirar a bezerra, 3 viaturas foram mobilizadas. As equipes utilizaram uma retroescavadeira para abrir o novo acesso à galeria, a aproximadamente 40 metros de onde o animal estava. Depois disso, o bombeiro entrou na tubulação, preso por cordas, e conseguiu alcançar a bezerra para retirá-la em segurança. Apesar do susto, o animal não sofreu ferimentos e foi devolvido ao proprietário. Um dos cenários mais bonitos do litoral potiguar, conhecido pelas águas cristalinas e pela riqueza dos recifes de corais, está no centro de um alerta ambiental. O Ministério Público do Rio Grande do Norte quer colocar ordem no ecoturismo da região para evitar que o excesso de visitantes comprometa um patrimônio natural que é único. O Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiu uma recomendação ao IDEMA e às prefeituras de Touros e Rio do Fogo para organizar a atividade turística na área de proteção ambiental dos recifes de corais, onde estão os parrachos de Perobas e Rio do Fogo. Segundo o MPRN, o número de visitantes está ultrapassando os limites definidos no plano de manejo da unidade de conservação. O teto é de 100 pessoas por dia em Perobas e 50 em Rio do Fogo. No entanto, fiscalizações registraram a presença de até 400 pessoas em apenas 2 dias. De acordo com a promotoria, o excesso de turistas tem provocado danos aos recifes, além de poluição causada por combustíveis das embarcações. Entre as medidas recomendadas estão a definição de critérios técnicos e sociais para o credenciamento das embarcações, o limite de apenas uma embarcação por família, a proibição de amarrar barcos diretamente nos corais e a manutenção do sistema de rodízio entre os operadores, até a conclusão do estudo de capacidade de carga, previsto para o segundo semestre de 2026. O IDEMA e as prefeituras têm 30 dias para informar se vão cumprir as recomendações. Caso as medidas não sejam adotadas, o Ministério Público poderá recorrer à Justiça para garantir a proteção desse importante patrimônio ambiental do Rio Grande do Norte. Um cantor piauiense de apenas 22 anos vem conquistando milhões de visualizações nas redes sociais com apresentações nas ruas de São Paulo. A trajetória de David Singer é marcada por muito trabalho, persistência e pelo sonho de viver da música. Acompanhe. David Singer começou a cantar aos 8 anos de idade, inspirado por grandes artistas que assistia pela televisão. Aos 15 anos, depois de participar de um show de talentos, decidiu transformar a música em profissão. Sem condições de investir na carreira, trabalhou como servente de pedreiro para comprar o primeiro celular e um violão. Sozinho, aprendeu a tocar o instrumento e passou a publicar vídeos na internet. Durante a pandemia, encontrou nas transmissões ao vivo uma forma de continuar cantando e conquistar novos seguidores. Com o crescimento nas redes sociais, Davi decidiu tentar a carreira em São Paulo. A primeira mudança, porém, foi interrompida pelas dificuldades financeiras e ele precisou voltar para Teresina. Determinado a realizar o sonho, retornou à capital paulista, passou a cantar em bares e até vendeu brigadeiros nas ruas para complementar a renda. Hoje, com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais, o cantor reúne milhões de visualizações com apresentações na Avenida Paulista, onde interpreta sucessos nacionais e internacionais e conquista admiradores do Brasil e de outros países.
E assim encerramos o Nordeste News desta sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!